Espírito Santo, nós, mais uma vez, declaramos que este lugar é seu, e que aqui você governa, e aqui você reina. Espírito Santo, a minha oração é para que esta palavra possa entrar nos corações, e produzir vida, e vida em abundância. Pai, aqueles que chegaram aqui cansados, não fisicamente, mas emocionalmente, aqueles que chegaram ansiosos, preocupados, até deprimidos, e pode ser que alguém tenha chegado aqui e sido assolado por pensamentos suicidas. Eu oro para que você possa, Pai, trazer luz e clareza, e que esta palavra possa trazer edificação aos seus corações. Pai, que toda resistência do nosso inimigo seja vencida pelo poder do nome de Jesus, e que o teu reino venha, e a tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem hoje é o calmante que vem dos céus, e eu espero que no final dessa mensagem você possa receber no seu coração esse calmante que vem dos céus, e possa viver uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, uma vida mais alegre, uma vida mais feliz em nome de Jesus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo número 25, se você puder abrir aí ou acompanhar. Mateus 6, versículo 25, até o verso 34, é um texto um pouco longo, mas nós vamos ler todos os versículos. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida de alguns centímetros. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, quer dizer, aqueles que não são filhos, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu fiquei pensando que nós costumamos dizer que a ansiedade é um problema desta geração, é um problema deste tempo, mas fica muito claro para nós que não é. Jesus aqui há 2000 anos atrás, esse mais ou menos é o tempo, pouco mais, um pouco menos, que esse texto ele é registrado por Mateus, pelo evangelista, e Jesus já falava a respeito da ansiedade, e dessa preocupação que muitas pessoas têm com o futuro e com o dia de amanhã. Como é que vai ser o meu futuro? Como vai ser
quando eu ficar velho? Quando será quando os meus filhos crescerem e casarem? Quando será quando eu me aposentar? Como será mês que vem, o final de ano? Como será a minha vida profissional? Eu sou agora um adolescente, eu vou ter emprego, não vou ter emprego? E como é que eu vou pagar as contas? Eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro? Então essa preocupação, que é uma preocupação excessiva, ela já existe há muito tempo. Agora é evidente que isso tem aparecido de uma forma muito maior nos últimos tempos. Dizem alguns pesquisadores que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e que quase 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas, mais de 18 milhões de pessoas que hoje dizem que são pessoas ansiosas, que elas têm um transtorno de ansiedade e que por causa disso, em algum momento a sua vida fica comprometida, ou profissionalmente, ou nas questões relacionais, ou na sua vida afetiva. Algumas pessoas dependem de medicação e não há nenhum problema em relação a isso, outras recorrem a terapias, etc. e tal. O importante é nós compreendermos que a ansiedade não escolhe pessoas. A ansiedade é democrática, ela atinge homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, ricos, pobres. A ansiedade está em todos os lugares. E nós já falamos, mas eu quero recapitular com você: todos os lugares e todas as pessoas, inclusive cristãos e não cristãos, a ansiedade os assiste. Mas eu quero recapitular um pouco o que é a ansiedade. Ansiedade é ocupar-se com algo que ainda não aconteceu, ou com algo que ainda vai acontecer. Normalmente as pessoas ansiosas, elas sofrem antecipadamente. E elas vivem, a ansiedade faz com que o seu corpo e o seu cérebro, ele viva em constante estado de alerta. Então, por exemplo, nós temos mecanismos biológicos, nós temos mecanismos de defesa, que diante de um perigo, de uma preocupação ou de uma insegurança, esses mecanismos de defesa, eles aparecem. Então, por exemplo, palpitação é um mecanismo de defesa. Você muitas vezes percebe que diante de uma situação um tanto quanto insegura, você começa a transpirar excessivamente, ou as suas mãos, as extremidades do seu corpo, elas ficam frias, geladas, Então tem gente que fica com a mão fria, tem gente que começa a suar, o seu coração começa a palpitar. Isso são, de certa forma, queridos, mecanismos saudáveis, normais e naturais. O problema é quando nós vivemos o tempo todo nesse estado de alerta. Então a ansiedade faz com que você viva sempre em alerta. Por quê? Porque o ansioso, ele está sempre prevendo que algo perigoso vai acontecer com ele. Então o ansioso teme, ele teme a segunda-feira, ele teme daqui uma hora. Se chega um WhatsApp de alguém da família, ele já pensa coisa ruim. Se o chefe diz, olha, amanhã vai ter uma reunião de trabalho, a pessoa já pensa, eu posso ser demitido. Se ele vai fazer um exame num laboratório, ele já pensa, eu sei, vai aparecer alguma doença. De repente eu estou com câncer, não sei ainda. De repente eu estou com uma doença grave, cardíaca, e eu não sei, ou eu tenho quase certeza que eu estou. Isso acontece com pessoas ansiosas. Mas hoje, queridos, apenas uma introdução. Hoje eu quero mostrar para você qual é o remédio de Deus para a ansiedade. Você pode dizer amém? Remédio de Deus para a ansiedade. Nós lemos do verso 25 ao verso 34. Agora, quando nós lemos a Bíblia ela tem que ser lida como um funil. Você começa a abrir, isto é, você vê todo o contexto e depois você vai afunilando para chegar no texto. Então esse texto de Mateus 6, 25 a 34, em que Jesus fala especificamente sobre a ansiedade, ele é antecedido por um outro texto. É um texto em que Jesus estava discutindo com os seus discípulos e dizendo o seguinte aos seus discípulos: preste atenção nisso. Jesus disse uma frase que nós falamos muito, é que nós não podemos servir a dois senhores. E Jesus então fala de um senhor que era conhecido na época chamado Mamon.
Mamon era conhecido como Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês não podem viver servindo a Jesus e servindo a Mamon, servindo ao dinheiro. O que Jesus então disse depois a respeito de ansiedade? É que todos nós, irmãos, atenção a isto, todos nós somos motivados por alguma coisa. Há algo que nos motiva. Na vida nós precisamos de um alvo, na vida nós precisamos de uma motivação, na vida nós precisamos buscar alguma coisa, na vida nós precisamos ter uma ambição. E a nossa motivação de vida, a nossa ambição de vida, a nossa busca de vida, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Não há nenhum problema em que você tenha um alvo: eu quero ter um bom emprego, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter condições de viajar, eu quero dar uma boa educação para os meus filhos. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas esta não pode ser a nossa principal motivação. Esta não pode ser a nossa motivação número 1. Porque se nós vivemos, e era isso que Jesus estava dizendo, se nós vivemos motivados apenas para as coisas naturais, então provavelmente nós seremos pessoas, o que, queridos? Ansiosas. Então você precisa fazer essa avaliação das motivações do seu coração. O que motiva você? O que impele você? Porque se nós ocuparmos todo o nosso tempo pensando apenas em coisas naturais, nós vamos viver a loucura deste mundo. Nós vamos viver sobre as pressões deste mundo, sobre as influências deste mundo, e isso vai produzir em nós ansiedade, e a ansiedade é uma porta aberta para o medo, para o pânico, para a depressão e para uma série de transtornos emocionais e transtornos mentais. Então quando Jesus diga não seja ansioso, não viva preocupado, antes Jesus estava dizendo: decida o que vai te motivar. A sua motivação vai ser Deus ou só as coisas naturais? Você vai viver por um propósito eterno, ou você vai viver só o aqui e agora, e esta vida é suficiente e basta? Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vivemos para a eternidade. Amém? Então Jesus, ele vai dizer aqui no texto, queridos, algumas recomendações, algumas orientações de como nós podemos nos apropriar deste calmante que ele tem para nós. Eu estou chamando de calmante do céu. A mensagem, ela tem até este tema, o calmante dos céus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você compreendesse que o calmante dos céus, quem está precisando de calmante dos céus? Amém. Acho que a maioria das pessoas hoje precisa. O calmante dos céus vem quando entendemos o valor que temos para Deus. Amém? Nós precisamos compreender esse calmante espiritual. Ele tem uma composição. Todo medicamento, você vai lá na receita, chamado de bula, né? E você tem lá a composição. Esse calmante do céu tem uma composição. E a composição é você entender qual o seu valor diante de Deus. Por isso que no verso 26, Jesus ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, agora vai falar do nosso valor, não valeis vós muito mais do que as aves? Se você sair aqui fora, provavelmente você vai encontrar alguma ave aí no caminho, e você há de convir comigo que nós nunca encontramos uma ave ansiosa ou estressada. Se os animais estão na natureza, eles não estão estressados. Quando nós trazemos para o nosso convívio, eles se estressam. Tem um filme, eu tentei lembrar o nome, eu esqueci, um filme assim maravilhoso sobre isso, que é um cara que ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e ele adota um cachorro, e é interessante que o cachorro também fica com TOC, que nem ele. É um filme que tem na Netflix, eu não vou lembrar agora o nome, eu tentei, mas eu já vi há uns 4 anos atrás. Isso é interessante. Mas na natureza, a natureza tem segurança, a natureza sabe de uma forma natural que Deus está provendo todas as coisas.
O pássaro não se preocupa se ele vai ter comida para amanhã, porque ele sabe que a natureza proveu isso para ele. E a natureza, ela é criação de Deus. E Jesus está dizendo aqui: nós valemos muito mais do que a natureza. Nós valemos muito mais do que animais. Nós valemos muito mais do que bichos. Se Deus cuida da natureza, se Deus cuida da flor do campo, se Deus cuida da ave do céu, Deus vai cuidar de mim e Deus vai cuidar de você também. Então nós precisamos confiar que Deus está cuidando dos nossos filhos, que Deus está cuidando do nosso cônjuge, que Deus está cuidando do nosso trabalho, da nossa provisão, da nossa família, que Deus está cuidando de todas as coisas. E Jesus então ele diz: olha, a vida ela é mais do que a comida, a vida é mais do que a bebida. Jesus está dizendo: o corpo é mais importante do que a roupa que nós vestimos. Olha aí o verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Esse é um padrão de pessoas elevadas. Pessoas elevadas, elas vivem numa dimensão maior, porque naturalmente as pessoas vivem em função do comer, do vestir, do ganhar dinheiro e pagar contas. Mas Jesus está dizendo que este tipo de vida vai produzir, principalmente na nossa sociedade, ansiedade. Mas há um convite para uma vida mais elevada. É uma vida em que você não olha para a comida em si, você não olha para a roupa em si, você não está preocupado simplesmente com essas coisas, mas você está focando na vida que Deus te deu e no corpo que Deus te deu, e você está desfrutando de tudo que Deus deu para você. Então essa é uma vida num nível acima. Porque, queridos, de fato, animais que vivem em função de comer, beber, se reproduzir e morrer. Nós precisamos transcender. Nós precisamos ir além. Jesus ele está dizendo que ficar ansioso não vai nos ajudar em nada. Ele diz no verso número 27, qual de vós, por ansioso, preocupado, estrangulado, porque a ansiedade ela estrangula a alma. Por isso que quando alguém está em uma crise de ansiedade, ela diz: eu não consigo respirar, eu vou sufocar, eu vou morrer, porque a ansiedade é o estrangulamento da alma, das emoções. Aí Jesus está dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro ao curso da sua vida? Então, se você tem algum problema, não sofra antecipadamente por esse problema. Aprenda a dormir em paz, aprenda a descansar em Deus, aprenda a confiar a sua vida ao Senhor. Amém? É isso que Jesus está dizendo. E ele afirma que a pessoa ansiosa é uma pessoa que tem uma fé muito pequena. Por quê? Porque falta a ela confiança. Falta a ela confiança em saber que Deus está cuidando dela e Deus está suprindo ela. Isto não significa que eu não vou trabalhar, que eu não vou estudar, que eu não vou fazer o que eu devo fazer. Você é maduro o suficiente para compreender isso. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos ter fé e confiar que há um Deus que cuida de nós e Ele cuida nos detalhes pequenos da nossa vida. E essa fé que nós precisamos ter, não é uma fé em que ela é tomada de incredulidade. Eu não sei como é que vai ser mês que vem, eu não sei como é que vai ser a semana que vem, e agora, quarta-feira, eu tenho contas para pagar, o que eu faço? E agora o meu filho está com um problema, olha o meu casamento. Então nós vivemos nessa loucura da ansiedade, e Jesus diz, o nome disso é pouca fé. Homens de pequena fé. Então quando nós não compreendemos a nossa importância para Deus, nós vamos nos afogar em ansiedade e angústia. Eu me lembro, e até hoje, provavelmente você vai lembrar disso, se você teve, lógico que pais saudáveis. Mas você criança com pais saudáveis,
você não vai dormir preocupado ou preocupada se no outro dia vai ter comida. Se você tem pais que lhe dão segurança, ainda que haja uma dificuldade financeira, esses pais, eles maduros, eles vão absorver isso, e eles vão dizer, olha, nós vamos procurar, nós vamos atrás, nós vamos suprir, nós vamos tentar ver como resolver isso. Então a criança segura, ela não vive preocupada com o amanhã, se vai ter o leite, se vai ter o arroz e feijão, se vai ter a roupa. Por quê? Porque ela confia, o meu pai vai cuidar, a minha mãe vai cuidar. Com Deus é a mesma coisa. O meu pai vai cuidar, o meu Deus vai cuidar, o meu Deus vai suprir, meu Deus vai prover. Por isso o calmante do céu, ele vem quando nós entendemos o nosso valor para Deus. Eu quero cantar, não eu, né? Mas eu quero que a equipe de louvor, se for eu, você vai sair correndo. Mas eu quero que a equipe de louvor venha aqui cantar um louvor. Você pode ficar sentado. Esse é um louvor, a maioria dos louvores que nós cantamos aqui, irmãos, eles são louvores que nós cantamos para Deus, amém? Maioria dos louvores nós cantamos em adoração para Deus, mas esse é um louvor que, na verdade, não seria um louvor, seria uma música, né? Mas essa é uma música que ela é cantada para as pessoas, por isso que nós vamos, a equipe de louvor vai cantar, e eu gostaria que você vai projetar aqui a letra. E eu gostaria que você, enquanto eles estivessem cantando, você prestasse atenção na letra. É uma música conhecida, que foi muitas vezes já cantada em muitos lugares, inclusive no meio secular também, já tem sido cantada. Mas eu não gostaria que você cantasse inicialmente. Eu gostaria que enquanto eles estivessem cantando, você pudesse observar a letra e compreender qual é o valor que você tem para Deus. Porque nós recebemos paz, nós vencemos a ansiedade, quando nós compreendemos, eu tenho valor para Deus. Amém? Podemos? Ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade
Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, Declare que você é um espelho. Você pode cantar agora. você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Esse é o seu valor para Chore Deus. se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te Aleluia. levantar. Se o mundo te fizer cair. Obrigado, querido. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Esse é o seu valor para Deus. O segundo calmante dos céus para nós é quando nós conhecemos a Deus como Pai. Você pode pesquisar as maiores religiões do mundo e você vai ver que nenhuma delas trata o Deus deles como Pai. O judaísmo não trata Deus como Pai. Deus é o Jeová e é Deus apenas. Se você for pesquisar sobre o budismo, você vai ver que os budistas não chamam Deus de Pai. O muçulmano não chama o Deus deles, o Alá, de Pai. Mas Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele falou que nós podemos nos relacionar com Deus como sendo Ele o nosso Pai. Por isso que quando Jesus ora, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, Ele diz, olha, vocês orarão assim, Pai Nosso que está nos céus. Somente o cristianismo apresenta Deus como Pai, e somente por meio do cristianismo que nós podemos dizer, Pai Nosso. Queridos, essa é uma das maiores revelações da Bíblia, e a maior revelação da nova aliança, é entender que nós temos um relacionamento com Deus, e Deus é um Pai, mas não é um Pai abusivo, não é um Pai omisso, não é um Pai ausente. Deus é um Pai zeloso, amoroso, provedor, cuidador, abençoador. Talvez você tenha tido uma experiência negativa com o seu pai natural, então você precisa ressignificar isso, virar a chave e dizer, opa, esse Deus que eu tenho me ama, esse Deus que tenho é bom, esse Deus que tenho cuida de mim, esse Deus que eu tenho está suprindo todas as coisas. Versículo 31, veja, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai, diga o meu Pai, diga o meu Pai, sabe que eu preciso de todas elas. Todas elas quais? Comer, beber, vestir, morar, trabalhar, emprego. Há um Deus, e Jesus está dizendo, esse Deus, Ele cuida de nós, esse Deus sabe do que a gente precisa, então nós não precisamos viver ansiosos. Amém? Muitas pessoas têm uma imagem negativa de Deus, como um Deus castigador, como um Deus punidor, porque elas não conhecem o aspecto paternal de Deus. Então para elas Deus é aquele homem distante que está sentado no trono e esperando uma falha nossa para nos castigar e nos disciplinar. E de vez em quando nós ainda ouvimos alguém dizendo, olha, tal coisa aconteceu com aquela pessoa, é castigo de Deus. Não, nós estamos na nova aliança, Deus não pode mais nos castigar, porque Ele já castigou o Filho, Ele já castigou Jesus, agora Ele só pode nos abençoar. Somente nos abençoar. Amém? Entenda isso, compreenda isso. Então não fale para os seus filhos, Deus vai castigar.
Não olhe para alguém, por mais que você tenha raiva daquela pessoa, é o castigo de Deus, não. É outra coisa, mas não é um castigo do Senhor, porque Ele é bom, Ele é um Pai, Ele é amoroso. Esse relacionamento com Deus, sem paternidade, ele é um relacionamento que nos deixa inseguros. Porque será que eu estou fazendo tudo certinho, que Deus quer que eu faça? Será que eu estou sendo um bom crente? Será que eu estou sendo um bom religioso? Será que eu estou cumprindo com todos os mandamentos? Será que eu estou quebrando algum princípio? Então isso gera temor e insegurança. Muitos adultos são adultos inseguros por causa desse relacionamento que eles desenvolveram com os pais, porque não sabiam como agradar os pais, e eram punidos, eram castigados o tempo todo, e nós muitas vezes trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Mas Paulo nos diz aqui em Romanos 8,15, olhe só, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Esta palavra outra vez, Paulo estava falando da velha aliança, Paulo estava falando do Velho Testamento. Paulo estava dizendo, lá no Velho Testamento nós vivíamos com medo, e de fato se você for ler a história do povo de Israel, eles viviam com medo. Por quê? Porque a lei dizia, se você pisar na bola, se você falhar, se você errar, você vai ser punido. Olha, maldições virão sobre você e te alcançarão. E tem uma lista lá em Deuteronômio 28, se você quer conhecê-las. Tem lá 40 e poucos versículos só falando de maldição. E na velha aliança as pessoas viviam assim, atemorizadas, com medo. E agora? Sabe aquela coisa que muitas vezes a mãe olha, quando o teu pai chegar em casa, você sabe o que acontecer. Ou quando você é criança, isso acontece, e não há nenhum problema de nós temos que ensinar os nossos filhos. Agora é bom que você ensine eles com a visão da graça, mas isso é uma outra mensagem. Mas muitas vezes o que nossos pais dizem, olha, quando você chegar em casa, você sabe o que vai acontecer. A criança é lógico que fica temerosa. Então hoje, no nosso relacionamento com Deus, quando nós não entendemos que Deus é nosso Pai, nós ficamos com esse mesmo temor. Eu tive um pensamento, olha, no trânsito eu soltei aqui um palavrão, e hoje eu discuti lá com a minha mulher, e hoje lá no trabalho eu me estressei, Deus vai me punir. Paulo está dizendo, não, você não precisa viver mais sob esse espírito de medo, você não precisa viver mais com pânico, porque isso vai produzir ansiedade. Aí Paulo diz, mas você recebeu o espírito de adoção. Você foi adotado, você se tornou filho de Deus, baseados, e é com essa realidade da nova aliança, baseados nessa realidade, que nós vamos clamar agora, Abba, Pai. O que nós vamos clamar? Abba, Pai. Você sabe o que significa a palavra Abba? Se você já foi em Israel, se você não foi, ore para você ir, porque é uma experiência que todo crente deveria ter, todo cristão. Quando você vai lá em Israel, ainda hoje, você vê as criancinhas chamando seus pais de Abba. Criancinha pequenininha, ela não chama, ela usa essa expressão Abba. O que significa Abba? Abba significa paizinho. É a definição, paizinho. É a forma mais íntima e amorosa de se relacionar com o seu pai. E enquanto, irmãos, nós não chegarmos nesse nível de nos relacionarmos com Deus como Abba, como paizinho, nós vamos viver ansiosos, atemorizados e preocupados. Mas quando você for capaz, pelo Espírito, de se relacionar com Deus, como seu Abba, como seu paizinho, você vai desfrutar de paz perfeita e paz plena. Você vai viver uma vida leve. Então tire da sua mente a imagem de um Deus distante, de um Deus que você precisa convencer, você precisa fazer muita coisa boa para Ele te ajudar. Não! Isso é um ensino maligno. Tudo que você pode receber de Deus, basta você clamar, paizinho, Pai, eu preciso de provisão,
eu preciso de cura, eu preciso de saúde, eu preciso de um trabalho, eu preciso de suprimento, eu preciso que o Senhor abençoe minha casa. Vai ao Pai e Ele vai dar a você. Glória a Deus. E em último lugar, para nós irmos para o encerramento, terceiro calmante dos céus, ele vem quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Diga glória a Deus. Mateus 6,33, buscai pois. Jesus está falando sobre quê? Ansiedade. O texto é ansiedade, é não viver preocupado. Aí ele está dizendo aqui, ó, você não quer viver preocupado? Então busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber, vestir, trabalhar, todas estas coisas, o cuidado dos filhos. Às vezes teu filho está em outra cidade, teu filho está em outro país, ok? Às vezes seu cônjuge precisa viajar para trabalhar, você fica aflita, você fica preocupado. Olha, todas estas coisas, preocupações, você está chegando já numa idade mais avançada e não sabe como é que vai ser, vou ter dinheiro, não vou ter, vou me manter, preocupações da vida. Jesus está dizendo, todas estas coisas, o Pai vai acrescentar. Você só precisa uma coisa, buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo dos céus na terra. É você dizer, Deus, você pode governar minha casa, você pode governar meu casamento. Deus, essa empresa aqui que eu sou dono, esse negócio aqui que eu comecei, você pode governar esse negócio. A vida dos meus filhos, não vou ser eu que vou dizer o que eles vão fazer. Você pode governar a vida da minha família, você pode governar meu lar, você pode governar todas as coisas. A minha forma de relacionar com as pessoas, a minha forma de relacionar com alguém do sexo oposto, ainda sou solteiro. Deus, eu quero que você governe todas as coisas. Jesus diz que se você buscar o governo dele em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado para você. O reino e a sua justiça. Agora eu quero ir para o final falando da justiça. O que é a justiça? Jesus disse, busque o reino. Já entendemos o que é o reino, é o governo, é eu me submeter, é eu baixar minha cerviz, é eu me render. Por isso que ajoelhar-se é uma coisa tão poderosa e tão incomum. Difícil. Hoje você vê na igreja, as pessoas se ajoelham para orar, para adorar. Por quê? Porque ajoelhar é quebrantar. Ajoelhar, você está dizendo para você mesmo que você tem um governo, você tem uma liderança, você tem um trono sobre a sua vida, e é o trono de Deus. Pode ver que em todas as religiões as pessoas se ajoelham. E algumas religiões que não pode orar sem ajoelhar-se, não é o nosso caso, que nós somos livres, amém? Oramos deitado, sentado, dirigindo, em todo lugar. Mas ajoelhar é você render-se ao Senhor. Esse é o reino. Mas Jesus disse, busque o reino e a justiça. Essa justiça não é a nossa justiça, entenda isso. Não é a minha justiça. Quando Jesus falou de justiça, Ele não estava falando da minha obediência, de eu seguir os mandamentos. Essa justiça que Jesus está dizendo, é uma justiça que me foi dada, ou melhor, é uma justiça que me foi imputada, é um dom que eu recebi de Deus. Então buscar a justiça, é você crer que em Cristo, você se tornou uma pessoa justa diante de Deus, amém? Houve uma troca lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas maldições. E na cruz, nós recebemos a justiça de Cristo em nós. Então o que é buscar o reino? Você sabe, o que é buscar a justiça? É você ter consciência da sua posição diante de Deus. É você ter fé na justiça. É interessante que Paulo disse que esse dom da justiça, ele é mediante a fé. Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu não vejo justiça em mim, eu vejo injustiça, porque eu tenho pecados.
Mas a Bíblia diz que em Cristo eu me tornei justo. Então eu preciso crer que a justiça de Cristo me foi dada. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Quando? Jesus cometeu pecados? Não. Mas quando ele cometeu pecados? Quando Deus, o Pai, pegou os pecados de toda a humanidade e colocou em Jesus. E ao colocar os pecados de toda a humanidade em Jesus, Jesus tornou-se pecador. Então aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós na cruz. Agora, para que nele, diga, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Diga isso mais uma vez, porque isso é poderoso. É a maior revelação que você precisa ter. Essa revelação vai mudar a sua vida. Essa revelação vai transformar a sua vida. Diga, nele eu me tornei justiça de Deus. Amém. Como um dom. Isso é um presente. Romanos 4:6, aí Paulo vai dizer qual é o homem que é abençoado. E assim também, olha esse texto, que Davi declara ser bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? É uma pessoa completa, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, financeiramente. Isso não isenta de luta. Jesus falou que todo dia nós temos um problema, um mal a resolver. Nós temos problemas, não nos isenta disso, mas Jesus está dizendo que bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem a quem Deus atribui justiça. Deus atribuiu justiça a você? Então espiritualmente você já é bem-aventurado, você já é abençoado. Agora veja aí, independentemente de quê, irmãos? De obras. Está lá, olha, põe lá para mim, meu filho, lá no Romanos 4:6. Assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Que obras são essas? As obras da lei. Então nós não vivemos mais na velha aliança, na prática das leis, na prática dos rituais, na prática dos sacrifícios da velha aliança. Nós vivemos hoje a nova aliança, e nessa nova aliança Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Porque Ele nos deu a justiça de Cristo? Porque Deus não abençoa pecadores, Deus só abençoa justos. A Bíblia diz que Deus não atende a pecadores, Deus só atende a justos. Então na lei nós não conseguíamos ser justos, então houve uma troca, uma substituição. O meu pecado tornou-se de Jesus, e a justiça de Jesus tornou-se a minha justiça. Então hoje eu estou em uma posição que eu posso ser abençoado por Deus. De modo que a única coisa que nós precisamos hoje é crer. O grande problema dos crentes que vivem ansiosos, preocupados, que não desfrutam da vida plena de Deus, é que eles não creem. Eles até dizem que creem, mas eles são incrédulos. Eles não conseguem crer nessa revelação, nessa realidade de Romanos 4. Eu não sou justo, eu não mereço. Deus abençoou fulano porque ele é melhor do que eu. Tal pessoa tem isso porque ela é mais justa do que eu. Isso é um pensamento destrutivo. Verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Suas iniquidades foram perdoadas? E cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, abençoado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Se você crer nessas coisas, escute, tudo o que você precisa lhe será acrescentado. Por isso, querido, não importa a situação que você tem a viver todos os dias, quando você acordar,
você não precisa ficar ansioso. Quando você ir para a sua cama, você não precisa se medicar, automedicar. Se você está fazendo isso, permaneça, continue. Quem deve tratar desses assuntos é o seu médico. Mas eu quero que você compreenda que, posicionado em Cristo, no lugar que você ocupa na nova aliança, você não precisa passar um dia ansioso, nem você precisa levar para a sua cama a sua ansiedade. O que você precisa levar para a sua cama e para o seu dia é a certeza, é a fé de que em Cristo você é justo, e por isso todas as coisas vão ser acrescentadas. Busque o reino e a sua justiça. Então Jesus está nos ensinando: não viva a loucura deste mundo, só em busca das coisas materiais. Tenha a vida com Deus, tenha uma comunhão, busque a Deus, volte o seu coração para Ele, ocupe a sua mente, ocupe o seu coração com o Senhor, vá para Ele e diga: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Essa é a vida que Deus tem para nós. E essa vida de comunhão com Deus, querido, é uma vida de desfrute, é uma vida de liberdade, e é uma vida de alegria. Por isso que o Evangelho é chamado de boas novas, amém? Porque o Evangelho é uma boa notícia para nós. E qual é a boa notícia? Nós não precisamos viver preocupados, nós não precisamos viver ansiosos, nós temos o Abba, nós temos um Pai que cuida de nós. Você crê nisso? Quero convidar você a ficar de pé, por favor. Pode tocar o... Na verdade agora só toca só. Aleluia. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos, tente tranquilizar-se agora. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, ou você que está nos assistindo online. O importante é que você está aqui. E ao ouvir essa palavra que eu ministrei hoje, você se identificou. Alguém aqui que se identificou. E você talvez tenha se tornado essa pessoa que até se acostumou com a ansiedade, falando: não tem o que fazer mais, eu sou assim mesmo, preocupado, ansioso, não tenho o que fazer, eu vou viver assim mesmo. E de repente as pessoas do seu lado já estão dizendo: poxa, você é muito estressado, você é muito estressada, você é muito nervoso, você é muito preocupado. E isso impede você de desfrutar das coisas do presente, da alegria da vida, da sua família, dos seus filhos, da sua saúde. Tem uma palavra para você: aquieta o seu coração. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Hoje Deus tem paz para você. Descansa nele, renda-se a Ele. Nós valemos mais do que aves, nós valemos mais do que lírios, nós valemos mais do que todas as coisas. Nós só precisamos confiar no Senhor. Com seus olhos fechados, eu quero fazer uma primeira oração. Todos fechem os seus olhos. A minha oração é para você que chegou aqui esta manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Todo plano de Deus começa com a nossa entrega a Jesus, a nossa decisão de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Se hoje, nesse domingo, dia 25 de setembro de 2022, você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você quer entregar-se ao Senhor, isso é uma decisão individual.
ou talvez você está afastado, você está longe de Deus, longe da igreja do Senhor, você está vivendo uma vida à distância. Deus está aqui para te receber, Ele é Pai. O filho pródigo passou anos longe, mas quando ele voltou, ele encontrou um Pai amoroso. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, não é uma religião, é a Jesus, é a pessoa de Jesus. Aí em seu lugar, onde você está, eu gostaria que você repetisse comigo estas palavras. Aí onde você está, e você dissesse: Senhor Jesus, hoje eu estou entregando a minha vida a Ti, e eu estou Te recebendo como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, aí no céu, no livro da vida, escreve o meu nome, perdoa os meus pecados. Ainda com os olhos fechados, se você fez esta oração, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. Isso, fique com a sua mão levantada. Permaneça com a sua mão levantada, para que a gente possa orar por você. Senhor, nós agora como igreja abençoamos, oramos em nome de Jesus, por todos aqueles que estão agora levantando, erguendo a sua mão, e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, agora nós oramos para que o nome deles seja escrito no livro da vida. Oramos, ó Pai, agora para que os céus possam registrá-los e recebê-los como filhos e filhas de Deus. Nós agora os abençoamos para a glória de Deus. Diga amém. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Aplauda Jesus. Senhor, Tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar. Em Tua mão tens todos os meus dias. Se eu